Bom, pessoal, vou mostrar para vocês aqui um projetinho que eu fiz para você automatizar os controles de lâmpada do seu quarto, da sala, enfim, do cômodo que você desejar automatizar. No caso aqui eu estou utilizando para isso um sistema de controle remoto de televisão. No meu caso aqui de TV a cabo, mas que é um controle, né, padrão aqui de TV a cabo, mas você pode utilizar um controle de televisão ou qualquer tipo de controle infravermelho que você tiver aí na sua casa. Sem afetar as funções normais do seu sistema, né? Sua televisão, da sua TV a cabo, enfim. Para isso você vai ter que utilizar botões que normalmente não são utilizados pela sua TV a cabo, ou pela sua televisão no caso, né? Ou até mesmo um conjunto de botões, né? Você que vai definir isso aí. No meu caso, como eu tenho aqui esses botões coloridos, que normalmente não são utilizados, ou são apenas utilizados em funções especiais, eu vou utilizá-los para o meu controle, né? Para isso, o que eu vou precisar? Controle remoto, obviamente, né, da televisão. Uma fonte de alimentação. No caso aqui eu desmontei, né, a fonte e deixei só a plaquinha porque eu vou colocar ela na caixinha na parede, né? No caso, uma caixinha de... não é essa caixinha aqui de 5x10 porque é muito pequena, então teria que ser uma caixinha de 10x10. Então eu preciso de uma fonte pequena, né, para caber dentro da caixinha. Vou utilizar o Arduino ProMini. Está aqui o Arduino ProMini, né? Ele tem algumas particularidades que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. E nós vamos utilizar os relés, né, que vão acionar as nossas lâmpadas. No caso aqui eu estou usando um shield com 4 relés, mas você pode utilizar com 2 ou com 1, dependendo do número de lâmpadas que você vai precisar controlar, né? Bom, voltando aqui ao Arduino ProMini. Esse Arduino ProMini, ele tem algumas características aqui. Então vou tentar falar alguma coisinha aqui para vocês. Quando você adquire esse Arduino ProMini, ele vem sem os conectores, né? Dependendo de onde você comprar, eles te mandam os conectores soltos, né, para você soldar apenas os que você precisa. Ou, dependendo do preço ou do lugar onde você comprar, eles não vão te mandar os conectores. Aí você pode optar até por soldar diretamente na placa o fio, né? No caso aqui, eu soldei diretamente na placa. O receptor, né? Tá aí o nosso receptor de infravermelho. Soldei diretamente na placa. Se você não quiser soldar diretamente na placa, você pode utilizar fios, né, para conectar. Então aqui os pinos que eu precisei, eu soldei, né? Então soldei uma ponte de conectores aqui 3, 4, utilizando os pinos 3, 4, 5, 6.
soldei o receptor, né? 789. Soldei aqui do outro lado eu soldei aqui uma ponte com 3 pinos, que é não sei se vai dar pra ver aí, vamos ver. Vou tentar ajustar aqui para mostrar para vocês. GND, reset GND e os 5 volts VCC que vai entrar aqui. E mais essa outra ponte aqui com 6 conectores. Você pode ver aqui tem o TX, RX, VCC, os 5 volts e o primeiro aqui do lado esquerdo, o DTR, que nós vamos utilizar também. Por que nós precisamos disso aqui? Essa plaquinha aqui do ProMini, ele não tem a interface USB para você programar. Dessa forma, o que você tem que fazer? Você tem que utilizar uma interface, né? TX-RX para USB, que é uma plaquinha que você consegue comprar no Mercado Livre também, ou utilizar um Arduino Uno, né? O Arduino Uno, ele possui o microcontrolador soquetado. Você vai remover do seu Arduino Uno o microcontrolador soquetado e vai utilizar apenas a USB do Arduino Uno e conectar TX-RX através desses pinos aqui, né? Vai pegar o TX daqui, conectando o TX lá do Arduino Uno, o RX no RX do Arduino Uno. Obviamente você vai precisar da alimentação lá do Arduino Uno, então você vai pegar o VCC e o GND também, colocar aqui nesse. Isso é um detalhe importante, tá? Você tem que utilizar esses dois aqui, ó. Então tá aqui, ó. Primeiro lá do lado esquerdo, reset, o GND no meio e o VCC é o da ponta aqui, que ele tem uma nomenclatura de PAW. Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês agora como programar o nosso Arduino ProMini utilizando um outro Arduino. No caso aqui, eu vou utilizar um Arduino Nano. Esse Arduino Nano ele deu um problema e queimou o microcontrolador. Aí o que eu fiz? Eu removi o microcontrolador dele e estou utilizando então para programar o Arduino ProMini. Então vou mostrar para vocês como conectar esses caras aí para poder fazer a programação. Bom, nós vamos precisar utilizar alguns conectores, né?
Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente vai conectar aqui vai ser o VCC 5 volts, né, de terra. Como eu tinha mostrado para vocês anteriormente, né, o GND e o VIN, e tem uns 5 volts aqui, ó. Então você vai conectar nos 5 volts e no GND. Então está aqui o fio vermelho. Vou colocar certo que não. Fio vermelho 5 volts, fio marrom no GND. Nós vamos utilizar também os fios mais 3 fios aqui que nós vamos utilizar. Tá aí. GND. Na verdade o GND já está ligado, né? Nós vamos utilizar aqui o TX, RX e o DTR. Então tá aí, TX, RX, TX e o DTR. Esse DTR que é importante para ele sincronizar lá com o Arduino Nano. Agora do outro lado aqui, o nosso Arduino Nano. TX, RX e o reset. Então vai lá. TX, RX, reset. Está colocado lá no DTR. Muito bem. Desse jeito aqui, a gente já pode fazer a conexão lá com o computador. O Arduino Nano tem esse cabinho aqui. Então tá aqui, né? Vou fazer aqui a conexão do cabo USB. O programa aqui do Arduino eu vou disponibilizar para vocês. Não é muito complicado, né? Eu usei aqui a biblioteca IR Remote, chamada Biblioteca do Sensor IR. Uma variável aqui
do receptor, indicando o pino que vai ser usado. Está conectado no pino 7, aqui no meu caso. Comando, né, do receptor. Depois você entra aqui no Void Setup e você seta a serial para 9600. Aqui eu já defini os pinos. Pino 3, 4, 5, 6 e 8 e 9, né? São os pinos 3, 4, 5, 6 de saída para os relés. 8 e 9 são os pinos que eu defini para fornecer tensão para o receptor que eu soldei diretamente na placa, né? Então, se vocês lembrarem, vocês vão ver que ele está soldado lá no pino 8 e no pino 9, na porta 8 e na porta 9, né? Então a porta 8 eu vou fornecer GND, que é 0 volts, na porta 9 5 volts, né? Para o meu receptor funcionar, né? Bom, aqui eu tenho um comando para inicializar o receptor IR. Depois eu entro no Void Loop, onde eu entro com o C aqui. Serial print LN. Ele vai enviar o código do botão pressionado para a porta serial, para aparecer na minha tela e eu ver qual código é esse, né? E aqui embaixo eu coloquei, já depois que eu descobri o código, já coloquei o código correspondente. Então a primeira coisa que você vai fazer é o upload do programa para a plaquinha. Depois disso, aí sim você vai vir aqui no Serial Monitor. Aí você vai pressionar o seu botão lá, no caso aqui o botão vermelho, me deu o código, apertei de novo e deu o outro código, né? Que é exatamente o código correspondente ao botão vermelho aqui embaixo. Botão vermelho do controle 30, 33, 40, 88, 76. 30, 33, 40, 88, 76. Aperto uma vez, ele dá um código. Aperto outra vez, ele dá o outro código. Então, um código eu vou usar para desligar a lâmpada e outro código. Um código eu vou ligar para acender a lâmpada, ou seja, acionar no relé, né? E o outro código eu vou usar para desligar a lâmpada. Pressiono uma vez, ele liga, pressiono outra vez, ele desliga. Vou fazer isso com todos os botões, né? Então esse daqui é o código do botão vermelho, esse daqui é o código do botão verde, os dois códigos, né, para ligar e desligar. Botão amarelo, os dois códigos aqui, e o botão azul, também os dois códigos. Então você vai montar aqui o programinha com esse comando, né? If result value, né? Se o result value for igual ao botão que você apertou lá, ele vai lá na porta 3 e aciona o relé. Se for outro comando, ele vai lá e desliga o relé. Isso para todos, né? Para cada botão você tem que fazer dois ifs, né? Um if para ligar, um if para desligar, para cada botão, né? Então eu vou disponibilizar esse programinha aqui para vocês. Aí vocês vão ter que fazer só pegar o seu controle remoto, né? Descobrir, definir os botões que vocês vão querer utilizar e trocar o código aqui. Descobrir o código, né? Da maneira que eu mostrei aqui.
transcrever o código para cá para poder funcionar. Depois que vocês transcreverem o código, fecha aqui, né? E não se esqueçam de verificar, né, se não tem nenhum erro, e depois fazer o upload para a plaquinha com os códigos corretos do seu controle remoto. Muito bem, conectamos aqui então a fonte de alimentação. Vamos lá para o nosso Arduino Pro Mini. Aqui a conexão tem que ser feita, como eu já falei. Então tá aí, reset GND PAW. Vamos conectar aqui VCC GND. Posteriormente, nós vamos conectar o shield de relés, né? Que vai aqui os pinos 3, 4, 5, 6. Então nós vamos conectar aqui N1, N2 e N3 e N4. São os quatro no meio, né? Centrais, mais centrais aqui. Tá aí. E agora a alimentação. Você pode ver aqui VCC. E na outra extremidade o GND. Então tá aí, GND cinza, VCC, utilizei aqui um cabinho roxo. Eu vou vir aqui no meu Arduino. GND VCC. Muito bem, tudo conectado. Então nós vamos ligar no tomate TI e verificar o funcionamento.
Bom, então tá aí conectada a fonte, conectado o nosso Arduino e conectado aí o nosso shield de relé. Vou apagar a lâmpada aqui para ficar mais fácil de ver. Vou pegar o controle aqui. Então tá aí, o controle. Então tá lá. Vermelho, acende e apaga. Verde, acende e apaga. Amarelo, acende e apaga. Azul, acende e apaga. Azul, amarelo, verde, vermelho. Tá aí montado. Próximo passo é instalar na caixinha. Bom, muito bem, então agora vamos à última etapa, que é a instalação na caixinha, definitivamente, né? Bom, como eu falei para vocês anteriormente, uma caixinha ideal para fazer essa instalação é 10×10, né? Que é essa caixinha aqui. Vocês podem ver aqui, né? 10×10 é o ideal para caber tudo lá dentro. É óbvio que se você tiver uma lâmpada só para controlar, fazendo um pouquinho de ginástica, talvez dê para colocar numa caixinha de 5×10, que é essa daqui. Como no meu caso aqui eu tenho 3 lâmpadas para controlar, né? E eu vou manter os botões padrão também, para poder controlar tanto no controle remoto quanto aqui nos botões originais. Então realmente aqui não teria condição de colocar. Como eu tenho essa caixinha do lado, eu vou aproveitar para colocar toda a parafernália aqui dentro, para poder fazer isso aí funcionar. Bom, primeiramente nós vamos instalar o shield relé, né? A minha ideia é instalar no fundo da caixinha e puxar os cabos. Então vamos ver se é possível fazer isso. Muito bem. Então para fixar o shield relé, eu utilizei aqui, como vocês podem ver, dois parafusos, né? Um embaixo e o outro lá em cima, né? Poderia ter optado também por colocar com uma fita dupla face, né? Mas como o fundo da caixinha de plástico, eu achei melhor utilizar, né, dois parafusos parecidos com esses aqui. São parafusos bem pequenos, né? Mas que dão uma firmeza boa aqui para ele. Não vai fazer força, né? Mas ele vai ter que sustentar os fios aqui debaixo das lâmpadas, né? Então, do jeito que está aqui, ele ficou bem fixo. Bom, soldei aqui já o cabo da fonte, né? De energia 110. Cabo verde aí, 110. Agora nós vamos conectar o Arduino para fazer um teste. Bom, então conectamos aqui a fonte de alimentação, 5 volts, terra,
né? Aqui vem lá da fonte de alimentação. Conectamos o nosso shield de relés aqui também no GND-VCC. Isso aqui está indo lá para o shield de relés. E conectamos aqui as 4 portas que vão acionar os relés individualmente. Tá lá. Bom, agora vamos ligar e fazer o teste, né? Muito bem, pessoal. Tá ligado, né? Tá vendo lá os 4 LEDzinhos do nosso shield aceso. Eu tô com o controle remoto aqui na mão. Então vou acionar aqui as teclas vermelho, verde, amarelo e azul, que vão ser correspondentes às 4 lâmpadas, né? No meu caso aqui são 3 apenas que eu vou controlar, pelo menos por enquanto. Mas aí eu tenho a opção de controlar 4 lâmpadas. Então, botão vermelho, acendeu, apagou. Botão verde, apagou, acendeu, apagou. O amarelo, aqui, né? O amarelo, acendeu, apagou. E, por último aqui, o azul. Deu, apagou. Azul, amarelo, verde e vermelho. Cada um desses aí vai corresponder a uma lâmpada que nós vamos conectar posteriormente. Bom, eu preparei essa plaquinha do Arduino com o receptor soldado dessa forma aqui, para poder ficar desse jeito aqui na caixinha, né? Nós vamos fazer aqui posteriormente um furinho aqui na frente dele, né? Nós vamos fazer aqui um furinho na frente dele, né? Para poder expor aqui o sensor, né? E a plaquinha vai ficar presa dessa forma aqui. A gente vem, conecta os cabos e fica tudo certo, né? Esse daqui é o painel frontal aqui da nossa caixinha, tá vendo? Vai ficar só um furinho aqui, né? E aqui depois de montado, né? Vai ficar só um furinho preto aqui aparecendo para poder acionar nosso controle remoto aí. Então tá aí, depois do furinho feito, né? Fica exposto aí só o nosso sensor aí do infravermelho. Bom, agora é só conectar, né? Eu vou ter que passar os fios daqui para cá, né? Para poder conectar as lâmpadas. Então será o nosso próximo passo aí para finalizar isso aí. Bom, pessoal, agora para a gente finalizar o nosso projeto aqui, desconectar os fios da lâmpada nos relés, né? Como eu havia dito para vocês anteriormente, eu vou manter os botões dos interruptores padrão, né? Então no meu caso aqui, na verdade existem 3 tipos de interruptores, né? O interruptor convencional, vocês veem aqui que ele vai ter 2 conexões. Nós temos um interruptor chamado three-way ou paralelo, que tem 3 conexões. E o interruptor chamado four-way ou intermediário, que tem 4 conexões. Bom,
Então eu vou... Bom, então eu vou mostrar para vocês, né, o que você pode encontrar na sua caixinha de interruptores lá na parede, a hora que você abrir. O primeiro caso aqui seria um interruptor padrão, né, que controla apenas um interruptor para controlar uma lâmpada, um interruptor apenas para uma lâmpada, onde você vai encontrar o fio vermelho e um fio azul ou preto, né? Depende muito aí do padrão utilizado pelo eletricista, mas normalmente o vermelho não muda, sempre vermelho, né? Esse aqui você pode ter um azul, preto, até branco, né? Então o vermelho é a fase e no nosso caso aqui o azul é o retorno da lâmpada, né? O neutro está ligado lá no bocal da sua lâmpada, e da sua lâmpada vem esse fio azul aqui que a gente chama de retorno, que vai para que a lâmpada possa ser alimentada com o fase aqui do interruptor. Muito bem, então nós temos aqui o nosso interruptor, que é o interruptor padrão, né, como falei anteriormente, e aqui o nosso shield com dois relés, né? Eu vou ilustrar para vocês conectando apenas um relé aqui. Então nós vamos remover aqui o fio vermelho, que é o fase, né? O azul, que é o retorno da lâmpada, e nós vamos substituir o interruptor padrão por esse interruptor aqui, que é o paralelo, ou também conhecido como three-way. Então eu vou fazer as conexões aqui para vocês verem como é. Então tá aí. O comportamento do relé é idêntico à chavinha ao interruptor three-way, né? Então é como se eu tivesse um interruptor igual a esse aqui. A gente faz a configuração dessa forma. O fase que eu tirei daqui do meio, do interruptor padrão, conectei no meio do outro interruptor aqui, do paralelo. O retorno da lâmpada, que é o azul, eu conectei no meio do que seria o nosso segundo three-way aqui, que é o relé. E as duas extremidades eu conectei. É por isso que chama paralelo. Vai ligar em paralelo aqui as duas extremidades. E dessa forma você pode ligar a lâmpada, ligar ou desligar nesse interruptor aqui, manual, ou no nosso relé através do controle remoto lá, conforme o nosso projetinho. Bom, outro caso é você abrir lá a sua caixinha de tomada e encontrar interruptores já com conexão three-way. Então você pode ter encontrar isso aqui, que é uma fase, né, e os dois paralelos, né, que vai entrar lá no conduíte da sua parede e vai lá pro outro interruptor no outro extremo lá do seu cômodo, né? Ou então você pode ter aqui um fio azul, que é o retorno da lâmpada, e os dois fios paralelos, né? Em ambos os casos você vai fazer a conexão da mesma forma, que eu vou explicar aqui na sequência. Então você vai ter que fazer o seguinte: você vai, obviamente, você vai ter que tirar o three-way, né? Vai ter que remover o three-way, desconectar a fase, lembrando, né, que toda vez que você estiver mexendo com energia elétrica, desligar os disjuntores, né, para você não sofrer nenhum perigo de choque. Se você tiver algum receio de mexer com isso, procura a ajuda de alguém que tenha mais experiência. Muito bem, então eu vou remover, remover, e vou entrar agora aqui com o four-way. Muito bem, então os dois fios que você soltou lá do seu three-way, lembra que tinham dois fios verdes lá?
Você vai conectar aqui. Aqui só para esclarecer, né? Você vai ligar nos dois de baixo ou nos dois de cima, né? Nunca desse jeito, tá? É sempre assim. Os dois embaixo ou os dois em cima, né? Como eu falei anteriormente. Certo? Né? O fase que estava lá no meio do three-way, o fase que estava aqui no meio do three-way, eu eliminei o three-way, eu vou ligar o fase aqui no meio do relé aqui, o nosso relé. E vou pegar mais dois fios, conectar aqui em cima, dois fios, certo? Esses dois fios aqui vão estar vindo lá do seu three-way, lá do outro lado da sua parede, né? No seu outro interruptor. E esses dois aqui você vai conectar aqui no nosso relé. Certo? Então você vai ficar com fase aqui no relé, no pino do meio, né? Uma conexão aqui com dois fios para o meu four-way, ou intermediário, como queiram. E esses dois aqui vai entrar lá pela sua parede e vai lá no outro interruptor, que vai estar tudo conectado, óbvio, né? O seu outro interruptor. E aí nós vamos ter uma configuração chamada four-way, né? Então você vai poder acender e apagar a lâmpada lá no seu interruptor do outro lado da sua parede, nesse daqui, né? Que vai ser o intermediário, e no nosso controle remoto da televisão, que vai acionar esse relé aqui conforme a montagem que a gente fez aí do nosso projetinho. Muito bem, chegamos ao fim então do nosso projetinho, né? Tá tudo montado aí direitinho, né? Aqui eu fiquei com a ligação three-way, que acende a lâmpada do hall aqui. Esse segundo interruptor também ficou em ligação three-way com os relés, que acende aquela lampadinha lá de cima. E esse de baixo aqui foi que ficou em ligação four-way com o relé, né? Ficou intermediário entre o relé, que é essa lâmpada aqui, e esse cara aqui, né? Tudo funcionando da maneira como já funcionava, né? E mais agora tá aqui meu botão, meus 4 botõezinhos, né? Então configurei o verde, ele vai acender a lâmpada aqui da sala de jantar. O amarelo, ele vai acender minha lâmpada lá de cima. E o azul vai acender minha lâmpada aqui do hall. Então tá aí, finalizado. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço a todos aí.